Por que Rússia invadiu a Ucrânia? O fim da OTAN e da nova ordem mundial. No final, a decisão de Putin foi inesperada em muitos aspectos. Vários observadores no mapa pensaram que o presidente russo não teria escolhido proceder a um reconhecimento imediato das repúblicas separatistas de Donbas e Lugansk, localizadas na fronteira oriental da Ucrânia, a poucos passos da Rússia. Muitos pensaram que Putin teria procrastinado resolver a situação em suas fronteiras e preferiram adiar um reconhecimento de ambas as repúblicas que chegaria mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira. Por que Rússia invadiu a Ucrânia? O fim da OTAN e da nova ordem mundial. Fonte: La Crona del Gol por Cesare Sacchetti, da Itália. As semanas anteriores haviam sido literalmente marcadas por uma incessante propaganda da mídia ocidental prostitutas que todos os dias anunciava uma invasão russa da Ucrânia e logo adiava a nomeação em um adiamento contínuo que inevitavelmente acabou ridicularizando e desacreditando se isso ainda for possível com essas prostitutas, a mesma mídia que eles ventilavam. Acima de tudo, houve o infame caso da agência Bloomberg, jornal que junto com o Financial Times assume o papel de porta-voz indiscutível dos interesses e agenda da alta finança internacional de Wall Street e da City de Londres. A Bloomberg chegou a colocar na primeira página em 5 de fevereiro o anúncio de uma invasão russa que nunca havia acontecido até então. A notícia ficou flutuando ali no site do jornal americano por uns bons 30 minutos, e é impossível pensar que a equipe editorial da Bloomberg não tenha percebido um erro tão flagrante até retirá-la do ar e pedir desculpas pelo erro vergonhoso para com seus assinantes e leitores. A publicação da falsa notícia foi provavelmente intencional e fez parte de uma estratégia de constante provocação a Moscou, na esperança de que ela perdesse o controle de seus nervos e cometesse alguns erros. A Rússia optou por não assumir os atos provocativos e deixou a histeria da mídia ocidental prostitutas continuar até segunda-feira passada. Esse foi o momento em que Putin assinou o reconhecimento das duas repúblicas separatistas ao vivo e esse foi um momento divisor de águas na história não só da Rússia, mas de todo o mundo. Esse discurso marcou a passagem de uma época em que havia o predomínio absoluto do chamado Bloco Euro-Atlântico Estados Unidos, Canadá e União Europeia e da ideia da implantação de um governo global no estilo de uma nova ordem mundial que ela sustenta para uma nova era em que o mapa das relações internacionais não é mais atraído para Washington e Londres. E Putin tomou essa decisão porque calculou perfeitamente que não havia melhor momento para fazê-lo. O adversário é fraco e dividido, um órfão da proteção militar dos Estados Unidos que se afastou da esfera atlântica desde que o governo Trump foi estabelecido em 2016, para desgosto do Deep State, e que nunca retornou por motivos que exploramos no passado e que retomaremos o tratamento mais adiante no decorrer desta análise. O que importa agora é que Vladimir Putin escreveu o fim da tirania belicista do atlanticismo e ao mesmo tempo curou uma ferida aberta em 2014 na época do infame movimento Euromaidan que derrubou o governo da Ucrânia em 2014. Euromaidan, o início da nazificação da Ucrânia. O que não está sendo explicado ao público pela propaganda da mídia prostitutes ocidental é a história recente da Ucrânia. A desordem e a violência neste país certamente não foram trazidas da Rússia. Antes do golpe Euromaidan, a Ucrânia era um país substancialmente estável, não atravessado por conflitos internos excruciantes e guerras de gangues como até recentemente. As relações com a Rússia eram excelentes e essa condição era o que era, e ainda é, melhor para os interesses desta nação que é parte integrante da Rússia, como Putin foi forçado a lembrar ao Ocidente. A Ucrânia moderna é de fato uma invenção substancialmente produzida pelos bolcheviques arbitrariamente sedentos de sangue que chegaram ao poder na Rússia em 1917, principalmente graças ao pesado financiamento que lhes veio dos banqueiros czares de Wall Street. É uma página de história que poucos conhecem e pouco difundida e que será interessante aprofundar em outra contribuição. Para permanecer entre as páginas da história mais contemporânea, a Revolução Euromaidan foi o produto de uma operação subversiva decidida entre as salas do Departamento de Estado CIA dirigida pelo governo Obama em 2014 e implementada através da rede de ONGs subversivas financiadas pelo especulador e encrenqueiro, o judeu Khazar George Soros. Nesse sentido, Soros desempenha o papel de financiador das revoluções internacionais decididas pelos líderes do poder globalista Deep State. A revolta Euromaidan foi decidida por esses círculos porque a Ucrânia estava se afastando muito da esfera euroatlântica para voltar a relacionar-se com a Rússia, e isso era algo que o atlantismo em sua perspectiva de expansão e dominação mundial não podia tolerar.
Foi por esta razão que as ruas de Kiev naqueles dias de fevereiro de 2014 foram assoladas por tumultos, violência e saques orquestrados e dirigidos pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, em estreita coordenação com as fundações de George Soros dentro da Ucrânia. Não havia ucranianos comuns protestando nas ruas, mas sim estrangeiros e paramilitares treinados em revolta e desestabilização de governos. Eventualmente, o então presidente Yanukovych foi forçado a se render. Yanukovych foi forçado a fugir porque sua própria vida estava em risco e ele foi forçado a procurar abrigo na Rússia. Em seu lugar foi estabelecida uma longa série de governos fantoches controlados remotamente desde Washington, dos quais o judeu Khazar Zelensky é apenas o mais recente da série. O primeiro presidente fantoche foi Poroshenko, um nome que muitos provavelmente se lembram por causa de seu envolvimento na investigação de alta corrupção que estava em andamento sobre Hunter Biden, o filho do então vice-presidente Joe Biden. Foi Poroshenko quem ordenou a supressão dessa investigação que, se continuada, teria levado a um provável encarceramento e condenação de Hunter Biden envolvido no negócio obscuro da empresa de gás ucraniana Burisma. Para transmitir a ordem a Poroshenko foi o próprio Joe Biden que ameaçou fechar a torneira do financiamento americano em Kiev se o presidente ucraniano não cumprisse a ordem. Biden até se gabou em público do sucesso da operação em frente ao Council for Foreign Relations CFR, o think tank financiado por Rockefeller que praticamente pré-decidiu todas as eleições presidenciais americanas, exceto a de Donald Trump. A Ucrânia, portanto, mergulhou neste inferno de instabilidade permanente como consequência direta do que aconteceu 8 anos atrás, após o Euromaidan. A operação militar de Putin na Ucrânia marca o fim do atlantismo da OTAN e da nova ordem mundial. Putin está, portanto, fechando o ciclo do que começou nestes dias em que se comemora o aniversário daquele golpe de Estado na Ucrânia em 2014. O presidente russo não teve alternativa. As ONGs de Soros para derrubar Yanukovych recrutaram a escória dos batalhões nazistas de Azov, perpetradores de crimes horrendos contra a população civil. Estes são os crimes perpetrados há anos nas repúblicas separatistas de Donbas e Lugansk no silêncio da comunidade internacional que fechou os olhos ao genocídio das populações de língua russa destas duas regiões e que hoje canta na praça hipocritamente invocando a paz, esquecendo, em vez disso, as guerras e massacres que o Ocidente liderou ontem. Esta foi a razão pela qual Putin autorizou uma operação militar muito precisa e cirúrgica para proteger essas duas regiões e, posteriormente, proceder à desnazificação de todo o país. Nestes dias estamos vendo uma enxurrada de imagens e vídeos divulgados pela mídia ocidental que são em grande parte o resultado de uma real falsificação de um conflito que nem pode ser definido como uma guerra no sentido clássico. Para poder falar sobre guerra, deve haver dois lados que se chocam no conflito. Neste caso, no entanto, estamos testemunhando um avanço das Forças Armadas russas que ocorre através da colaboração ativa de muitos soldados ucranianos. Muitos soldados ucranianos estão de fato descontentes com o regime de Kiev e compreensivelmente não têm intenção de se sacrificar para defender um governo corrupto a soldo de potências estrangeiras que levaram o país ao abismo. O exemplo mais infame nesse sentido da falsificação em curso nos vem das imagens que a mídia prostitutes ocidental mostra obsessivamente de uma mulher com o rosto ensanguentado que tem um prédio reduzido a escombros atrás dela. No entanto, o prédio atrás daquela mulher não é um prédio que desabou devido a um bombardeio russo inexistente, mas é um prédio que desabou 4 anos antes em Magnitogorsk, na Rússia, após um vazamento de gás. A máquina de mentiras da mídia ocidental está agora fora de controle e deve fazer de tudo para colocar a Rússia sob uma luz ruim diante dos olhos da população do mundo, tanto que em alguns casos usa as imagens de um videogame, como o sinistro TG2 fez, para demonstrar que a Rússia está bombardeando a Ucrânia discriminadamente quando, na verdade, poucos aviões russos se aproximaram de Kiev até agora. O Kremlin não quer bombardear e destruir. Este é um protocolo seguido pelos presidentes do Estado Profundo de Washington, como George Bush ou melhor, Bill Clinton, que bombardeou indiscriminadamente Belgrado nos anos 90, matando muitas crianças também com a ajuda de seu amigo Máximo de Alemã, então inquilino do Palácio Chigi. Considerando as condições totalmente anômalas do que estamos vendo na Ucrânia, a sensação é de que o regime de Zelensky cairá em breve.
Ele não é estimado pela população, mas sim odiado, e uma parte substancial do exército ucraniano já se juntou aos russos enquanto aguardam sua libertação definitiva da presença dos nazistas do Batalhão Azov. Este é, portanto, o fim do bloqueio euroatlântico. É o fim de uma página da história que começou em 1945, quando foram lançadas as bases para erigir toda a arquitetura atual da desordem liberal global baseada na absoluta preeminência econômica e militar dos Estados Unidos e a imposição da agenda Nova Ordem Mundial. Mas quem deu o choque decisivo a esse andaime, assim como Vladimir Putin, é claro, foi Donald Trump 6 anos antes, no alvorecer de sua eleição como presidente dos Estados Unidos. Foi a doutrina America First, de Trump que removeu o pilar da América do edifício da nova ordem mundial e da OTAN. É assim aquele pilar de sustentação que sustentava sobre si todo o peso da ordem globalista que o edifício inevitavelmente começou a afundar no chão. Trump, nesse sentido, deu origem a uma verdadeira revolução, ou talvez fosse melhor dizer contra-revolução, da ordem das relações internacionais. Os Estados Unidos se separaram do atlantismo e o próprio Trump nunca escondeu toda a sua profunda aversão à OTAN, manifestando o desejo de sair dela e restaurar a plena soberania dos próprios Estados Unidos. Os senhores do globalismo entenderam isso perfeitamente e por isso realizaram a maior série de repetidos golpes e tentativas de assassinatos praticados contra um presidente. A série de operações subversivas começou através do Spigat de 2016 em que nestes dias o promotor John Duro está nos mostrando as provas irrefutáveis do papel desempenhado por Hillary Clinton na espionagem ilegal praticada contra o presidente americano também através da assistência decisiva do Estado Profundo italiano. Clinton foi o cérebro desta operação cujo único objetivo era derrubar Donald Trump. A série de atos subversivos continuou com pelo menos 3 atentados à vida de Trump, 2 acusações e a maior fraude eleitoral da história praticada em novembro de 2020 que recolocou mais um fantoche do Deep State na Casa Branca, o senil marionete Joe Biden. As potências globais tentaram usar qualquer carta disponível para se livrar de Donald Trump pelo simples fato de que sem o controle e o desarmamento da população civil dos Estados Unidos qualquer hipótese de construção de um governo mundial simplesmente não é viável. Não há outra potência econômica e militar capaz de ingerir e influenciar os assuntos de outro país como os Estados Unidos. Toda a rede de agências de inteligência construída e financiada por famílias que representam um verdadeiro poder oculto foi projetada para permitir que os Estados Unidos atacassem e derrubassem aqueles que se opunham aos desígnios da nova ordem mundial a qualquer momento. Washington foi transformada por essas potências em uma espécie de centro de subversão internacional. Foi por esta razão que o presidente chileno Salvador Allende foi demitido em 1973 por ordem de Henry Kissinger, homem forte de Bilderberg. Foi por isso que Aldo Moro foi ameaçado de morte por Kissinger em 1976, sendo morto pelo RB 2 anos depois. E foi por isso que Slobodan Milošević, presidente da Sérvia na década de 1990, e Muammar Gaddafi, foram derrubados e mortos mais uma vez pela OTAN. Nesse sentido, a OTAN não desempenhou de forma alguma o papel de uma organização destinada a preservar a estabilidade e a segurança dos países ocidentais. A OTAN desempenhou o papel de uma organização terrorista que eliminou todos aqueles que se interpunham no caminho do plano de dominação global desejado pelas elites internacionais. A retórica de contenção do bloco soviético não teve nada a ver com isso, pois a Aliança Atlântica se expandiu incrivelmente para o leste, em vez de se dissolver após o colapso do Muro de Berlim. A verdadeira razão da existência da OTAN é seu braço militar da nova ordem mundial, mas essa condição só é possível se os Estados Unidos permanecerem sob a asa do atlantismo. Esta é a razão pela qual o globalismo tentou de todas as maneiras recuperar a América e essa proposta falhou mesmo após a fraude de 2020. Vimos agora como em várias ocasiões o fantoche Joe Biden não cumpriu as ordens que esses poderes haviam prescrito. Pelo contrário, vimos Biden ir exatamente na direção oposta e se afastar da esfera atlântica quando completou a retirada das tropas do Afeganistão, e quando nos últimos dias se recusou a enviar tropas americanas para a Ucrânia, deixando Putin livre. As razões para essa anomalia estão no fato de que Biden realmente nunca assumiu o cargo quando Trump assinou a lei contra a revolta em janeiro de 2021 e transferiu o poder para os militares,
impedindo assim que o governo Joe Biden assumisse efetivamente o cargo e o controle da mala com os códigos das bombas nucleares. Afinal, um marionete senil não tem capacidade para tanto. Os Estados Unidos, portanto, não retornaram à esfera do globalismo e está outra razão que levou ao fracasso da farsa pandêmica da Covid e suas restrições tirânicas que, na visão dos psicopatas de Davos, deveria ter levado ao grande reset, uma reorganização da sociedade que teria levado a uma proibição em massa de todos aqueles que não haviam sido inoculados com a 10ª dose, o soro experimental mRNA impropriamente chamado de vacina Covid. Mas foi o fenômeno inverso que ocorreu, pois os governos europeus suspenderam quase todas as restrições e a Rússia e os Estados Unidos lideraram isso ao sair da operação terrorista de coronavírus já no ano passado. A fraca e desunida União Europeia, o último baluarte fraco do globalismo, não teve outra escolha. As outras grandes potências já haviam arruinado o plano de Davos e até mesmo a China comunista em rota de colisão com as elites ocidentais por interesses radicalmente divergentes deu as costas às potências globais. Chegamos, portanto, à última conclusão de um ato que é o que está escrevendo o fim da ideologia subjacente ao neoliberalismo econômico que deu origem ao monstro da globalização e ao político e espiritual, no pior sentido do termo, que em vez disso subjaz àquela chamada nova ordem mundial. Trump e Putin, nesse sentido, firmaram uma verdadeira aliança patriótica para com seus países que impediu a manifestação e a libertação da besta, a expressão bíblica que identifica aquele tirano global que um dia dominará o mundo. Os dois presidentes, Trump e Putin, foram uma espécie de cateum político que impediu a ascensão definitiva do governo totalitário planetário que teria feito pó das nações e de seus povos escravos, perseguido brutalmente quem ousasse se opor a ele. Da mesma forma, sob o nível mais estritamente espiritual, desta vez no melhor sentido do termo, foi o arcebispo Carlo Maria Vigano quem reuniu em torno de si os católicos perdidos que se afastaram da falsa igreja de Bergoglio, prostituídas a essa falsa ideologia maçônica. A Ucrânia está, portanto, fechando o círculo. É o início do fim irreversível de todo um mundo que havia sido concebido muitas décadas antes e que os mestres do globalismo acreditavam ver concretizado nesta conjuntura histórica. A pouco influente União Europeia não pode mais parar o mecanismo porque está órfã da proteção dos Estados Unidos, que já embarcou em um novo caminho, aguardando o retorno oficial de Trump, cada vez mais próximo, que levará ao fim oficial do globalismo em todas as suas formas políticas, militares e econômicas. O alvorecer da nova ordem mundial finalmente terminou. Essa fase histórica parece ter começado seu declínio definitivo. A zombaria de Davos foi tremenda. Eles e os psicopatas elitistas e globalistas foram dormir convencidos de que a ordem totalitária global estava sobre nós e acordaram para descobrir que o mundo que eles imaginaram finalmente caiu em 1000 pedaços.